com sala de entrevistas. E olha, hoje o programa está muito legal. Fica até o final, porque tem muita dica interessante. No primeiro bloco, a gente falou bastante sobre os perigos do chocolate, como maneirar no chocolate nesta Páscoa. E nós vamos falar agora sobre o pós. Para falar sobre esse assunto, o programa recebe hoje a nutricionista Patrícia Pauletti. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. E o nosso bate-papo estava muito gostoso, porque todo mundo fica com aquela dúvida. Ai, quanto de chocolate que eu posso comer? Qual que é a quantidade? É só meio amargo? A gente já falou sobre isso. Agora, nós vamos esclarecer sobre o pós. Porque no pós, nossa, esse daqui eu conheço muito de perto. Experiências de perto que própria. Eu vi. Não posso contar que fui eu, é uma amiga minha. Ah, sempre é amiga, né? Uma amiga minha me contou que depois, quando a gente passa por uma data comemorativa, a gente tem que fazer uma dieta restritiva, tem que cortar tudo, porque se você ganhou uns quilinhos a mais, agora é o momento de recuperar. Isso é verdade? Não, na verdade isso é muito ruim para o nosso organismo, para o nosso metabolismo. Então, o que seria mais indicado? Após essa data de Páscoa, né, de ingestão enorme de doces, volta para sua rotina normal. Não tem que cortar carboidratos ou cortar, né, açúcar do modo geral, comer só frutas e salada e proteínas. Não, o ideal é a pessoa equilibrar, voltar para sua rotina normalmente. Então, claro, ter uma ingestão de fibras, de frutas, de saladas, né, legumes, carnes mais magras, carboidratos complexos, porque eles são importantes, né, para a gente desempenhar nossas atividades diárias, tanto para quem faz academia ou para quem não faz. Para o público infantil também. Então, o ideal é o quê? Voltar com uma alimentação equilibrada, com todos os macro e micronutrientes que existem, né? E, claro, uma ingestão muito alta de água, né? A pessoa estar bem hidratada e fazer atividade física. Então, o ideal é voltar à sua rotina normal, não fazer nenhuma restrição. É isso que causa nervosismo. Imagina só. Eu vou voltar ao normal, mas o meu normal é comer pizza todo dia. Nossa, daí tem que mudar mesmo. É verdade, hábitos. Tem que melhorar. Em relação às dietas que nós tínhamos falado, antes eu tinha conversado com a Nutri sobre as receitas detox, mas ela me falou que isso já desapareceu, que não existe mais. Eu que fiquei presa no passado. Mas ainda existem alguns mitos que dizem sobre alimentos que limpam o organismo, que você tem que comer para ajudar o organismo a absorver. Se você comeu muito chocolate, ou você comeu muita gordura, comeu alimentos muito gordurosos. Isso é verdade ou não? Não. O nosso próprio corpo faz essa desintoxicação, essa limpeza, né? Depois de um dia, se você realmente se hidratar bem e comer normal. Nenhum alimento, ele tem o poder de fazer essa desintoxicação. Então, dietas detox que prometem limpar o seu organismo são, na verdade, um mito, né? Uma mentira criada para vender, às vezes, suco verde, sopa detox. Claro que esses alimentos são saudáveis, eles têm, né? Fibras, nutrientes, vitaminas, só que eles não têm o poder de fazer essa desintoxicação. O que realmente vai fazer essa limpeza é você voltar a comer saudável, né? O nosso próprio corpo faz isso. Então, alimentos detox já não fazem mais parte, né, de uma rotina mais saudável. Então, eles são favorecidos, eles têm nutrientes, mas não que eles vão fazer essa limpeza do nosso organismo. Com certeza, eu imagino também que essa questão de você ficar se limitando a comer só um tipo de alimento, você perde os outros nutrientes dos outros alimentos, né? Com certeza, a nossa alimentação, ela aqui no Brasil nós temos muitos tipos de alimentos, então não faz sentido às vezes você se limitar apenas a um tipo de alimento ou uma alimentação, porque a gente tem muitos nutrientes, né? Então tudo é questão de você conseguir equilibrar mesmo. E no primeiro bloco, a Nutri tinha falado sobre essa questão do planejamento. A gente voltar ao normal, planejar as refeições. Como fazer isso? Muitas pessoas, eu imagino também, que assim como eu, pensam, como eu faço um cardápio variado? Eu quero ter uma vida mais saudável. Como eu consigo me programar? Eu preciso ficar muito tempo sem comer? Para emagrecer, eu preciso ficar muito tempo sem comer? Ou eu posso ir balanceando os tipos de alimento que eu tenho que evitar para poder ter um planejamento mais tranquilo? Assim, geralmente o ideal seria todo mundo fazer, às vezes, um acompanhamento nutricional para planejar um cardápio específico, né? Saber as quantidades que precisa se alimentar, dos micronutrientes, macronutrientes. Mas
O ideal é não cortar nenhum alimento, né? Quando a pessoa começa a fazer por conta própria essa melhora na alimentação, não ficar também muitas horas sem comer, né? Dependendo também da rotina da pessoa, do que ela trabalha, como que ela se exercita. Então, tem várias variantes nisso, né? Então, é um contexto que a gente precisa analisar. Cada caso é único, cada pessoa tem uma orientação, né, alimentar específica. Então, o que às vezes vai dar certo para você, não vai dar certo para mim. Então, tem muito isso, a gente sentar, né, analisar como é que é o histórico da pessoa, a rotina dela, para conseguir passar uma orientação. Mas, em geral, o ideal é não cortar nenhum alimento, né? A não ser que a pessoa realmente tenha algum problema de saúde com aquele alimento, né? Às vezes uma intolerância à lactose, a glúten, alguma alergia alimentar. Mas o ideal é realmente equilibrar todos os nutrientes dentro da dieta. Legal. E você falou algo muito valioso, que eu sempre falo para mim mesma, que funciona para mim, talvez não vai funcionar para o outro. Exato. Em relação às quantidades, isso muda também? E também em relação à profissão da pessoa? Não exatamente a profissão, mas ela muda conforme sexo, altura, né, idade, se a pessoa faz atividade física, se é uma atividade física intensa, se não é, se a pessoa trabalha mais em pé, sentada, se movimenta muito, ergue peso para trabalhar, se ela, né, tudo isso depende muito e tem uma quantidade com certeza muito diferente de pessoa para pessoa. Sim. Então, às vezes, duas mulheres com a mesma altura, com o mesmo peso, vão precisar de cardápios diferentes, porque as rotinas são muito diferentes, né? Então, isso impacta bastante na quantidade também. Então, é bem específico. Olha, com certeza, porque eu falei ali da questão da profissão, mas também, tipo, do tipo de trabalho, né? Sim. Porque uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, tem que cortar o carboidrato de tudo, que se você cortar o carboidrato, você vai emagrecer ou você vai ter uma vida mais saudável. E o meu trabalho, gente, é praticamente computador, tela, TV. Sentada, né? Sentada. E aí você corta o carboidrato, depois chegou uma nutricionista pra mim e falou assim, viu, mas você sabia que o arroz, que é um carboidrato, ele é super importante para a ligação das sinapses do seu cérebro, quando você tá trabalhando ali, escrevendo com telas. Aí eu fiquei, meu Deus, nunca tinha parado. Uma pessoa fala uma coisa, a outra fala outra, né? Hoje em dia a gente tem muita informação, né, na internet, enfim, Instagram, Facebook, então cada pouco é um profissional, às vezes com opiniões diferentes, né? Um profissional é adepto ao jejum, outro é adepto ao low carb, então existem sim vários tipos, né, de dietas, várias estratégias nutricionais, cada uma às vezes específica para casos e casos, e às vezes com uma boa orientação, né, você bem orientada com uma alimentação específica, às vezes o ideal é não cortar, mas diminuir o carboidrato. Ou trocar o carboidrato simples por um carboidrato mais complexo, que seria os integrais. Então, cada caso é um caso. Mas geralmente cortar algum alimento da sua dieta é só se realmente você tem alguma doença, né, em relação a ele. Então, ou a lactose, ou a glúten, ou até mesmo alguma alergia alimentar. Mas se não, o ideal é não cortar nada mesmo. E hoje, em relação à tecnologia, a gente também tem esse acesso à informação e a plataformas de nutrição. Sim. Como que você vê isso? Eu vi gente fazendo dieta pelo chat GPT. Sim, hoje tem em até dia assistente virtual que faz sua própria dieta. Tem, mas geralmente sempre fica faltando alguma coisa, né? Porque assim, numa consulta nutricional, eu não sei se você já chegou a fazer também. Sim, já. Você conversa com o profissional, você é feita toda uma avaliação física antes, né? Então, geralmente, quando você só joga os seus dados numa inteligência artificial, ele vai te entregar um cardápio básico, né? Às vezes com uma opção apenas e não vai te explicar muita coisa. Então, as pessoas vão fazer por quê? Uma semana, porque depois não vai mais conseguir seguir. Então, o ideal é realmente procurar um profissional especializado para te ajudar, porque geralmente pode causar, às vezes, algum impacto na tua saúde, dependendo se o cardápio está feito de forma incorreta, né? Porque ele não vai analisar todos os seus dados. Então, o interessante realmente é procurar uma ajuda profissional. E o mais importante quando a gente faz o acompanhamento é que o profissional entenda a nossa rotina. Claro. Porque às vezes tem pessoas que vai dormir muito tarde, porque trabalha à noite, Sim. ou porque tem uma rotina de acordar muito cedo e precisa de mais refeições porque precisa comer
antes de sair de casa. É importante ter esse acompanhamento que entenda a rotina e o objetivo da pessoa. Com certeza. Analisar, né, todas essas questões de horários, de quantidade de refeições, tudo isso vai impactar diretamente na dieta, na quantidade que vai se alimentar, nos horários, né? Alguns alimentos às vezes vão ser melhores em um horário, depois em outros, então tem toda essa questão que tem que ser analisada também. Legal. E Nutri, eu queria fazer uma pergunta sobre os mitos. Quais os mitos da alimentação você acha que a gente tem que desmistificar? Olha, tem que parar com isso que não tá dando certo. Então, eu acho que assim, o maior mito é que as pessoas têm em mente que fazer uma alimentação saudável, né? Ter uma alimentação saudável é uma alimentação ruim, uma alimentação sem sabor, né? Vai que não passar fome. Vai passar fome, que, né, não vai ser gostoso. Então, isso é um grande mito. Geralmente, quem procura um profissional e começa a se alimentar, né, com um cardápio específico, fala, nossa, é muita comida, eu achei que não precisava de tanto. Eu comia menos do que eu achei, né, do que eu deveria comer. Então, às vezes, isso acaba gerando picos de ansiedade e depois a pessoa descompensa e come demais. Que dá o efeito sanfona, geralmente, né, a pessoa perde peso, depois tem esse ganho de peso de novo. Então, o maior mito é a pessoa achar que dieta é ruim, é ligada a alimentos sem sabor, né, ou a passar fome também. Então, eu acho que esse é um dos maiores mitos aí da nutrição. Sim, e o legal da dieta também é a variedade. Às vezes a gente tá preso numa rotina, consome arroz, feijão e carne, salada, alface, tomate. Isso. Arroz, feijão e carne, alface, tomate. E aí, de repente, quando você tem um acompanhamento nutricional, você começa a descobrir outros alimentos que são tão saborosos, que se feitos da maneira certa, o cozimento, o tempero, Claro. fica super saboroso e dá para substituir. Com certeza. A nutrição, ela, que nem eu falei antes, ela é variada, né? Tem inúmeros alimentos que dá para substituir. Então, às vezes a pessoa experimentou na infância um alimento, não gostou e depois disso nunca mais provou. Então, às vezes, provando de outra maneira, né, de outro cozimento, outra técnica, com outros temperos, a pessoa volta a gostar daquele alimento. Então, a nutrição tem muito disso, de pessoas, às vezes, que passam anos sem se alimentar ou se alimentar dos mesmos alimentos, né, sem provar novos, depois acabam provando de novo e gostando desses novos alimentos aí que tem várias opções, né, hoje em dia. Mas, assim, na nutrição, não é perfeição a palavra-chave, é equilíbrio, né? Para ter saúde, para você se alimentar bem, uma pessoa saudável não vive só de frutas, legumes, né? Salada. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter ali um momento de com a sua família, de celebração. De comer o que gosta. Comer o que gosta, então tem muito isso. Então, na verdade, saúde é ter equilíbrio em tudo. Verdade. E hoje a gente vê que está bastante em alta falar sobre suplementação, sobre a questão do whey, da creatina. Eles podem substituir alimentos? É uma coisa bacana para acrescentar nesse planejamento? Olha, por exemplo, o whey protein, que ele é a proteína, né, do soro do leite concentrada, ele é um alimento que muitas vezes é um suplemento legal, porque a pessoa não consegue ao longo do dia suprir as suas necessidades com proteína mesmo, né, que é frango, ovos, carne de gado. Então, às vezes, ele entra como um aliado para você conseguir bater as metas de proteína. A creatina já é um outro suplemento, né? Ela não é um suplemento que vai substituir algum alimento, ela vem para aliar, né, para você juntar na alimentação. Mas, por exemplo, o whey, tem muitas pessoas que gostam de trocar carne por ele, o que não é indicado. Ele é, às vezes, né, um suplemento para você consumir como aliado e não para você substituir realmente a carne, os ovos, enfim. Então, na hora que for fazer esse planejamento, a suplementação é sempre isso, suplementação, complementar, exatamente. Entendi. E olha, essa frase que a Nutri disse sobre equilíbrio, realmente é tudo. Porque quando a gente fala de alimentação, não dá para pensar somente em certos alimentos, em certos grupos. O importante é comer o que gosta, mas também tendo equilíbrio. Tendo equilíbrio. A perfeição é o equilíbrio. Muito obrigada, Nutri, pela entrevista. Obrigada a vocês. Nossa, eu amei esse bate-papo. Passou tão rápido, vocês também perceberam? Passou muito rápido. Passa rápido mesmo. E o legal é a gente conversando sobre isso, a gente falando sobre esses alimentos, porque eu tenho certeza que é um assunto que nunca sai de moda. Todo mundo sempre quer cuidar da saúde. Da saúde, né? É verdade.
Então, muito obrigada novamente. Eu espero Obrigada receber novamente aqui no nosso programa. Com certeza, só chamar que eu venho. Então, vou chamar mesmo. E eu agradeço também a sua companhia, pela sua audiência. Eu tenho certeza que foi muito válido para você. E você pode pegar essa entrevista, esses trechos e enviar para alguém que também precisa de mais informação. Informação nunca é demais, gente. Então, peço para você compartilha com alguém tudo que você ouviu aqui da Nutri. E eu agradeço de coração pela sua companhia e eu te espero no próximo Sala de Entrevista.